Em 13 de julho de 1944, ocorreu um evento trágico que marcaria o fim de uma das mentes mais brilhantes da história. William James Sidis foi encontrado inconscientemente em sua modesta pensão em Boston após sofrer um AVC fulminante. A genialidade desse homem era simplesmente surpreendente, com um QI estimado entre 250 e 300, muito além do que figuras notáveis como Einstein, cujo QI foi avaliado em 200. Os pais de William, ambos imigrantes judeus ucranianos, eram excepcionalmente talentosos. Boris Sidis, renomado psicólogo, e Sarah Sidis, uma das raras mulheres a ingressar na faculdade de medicina em sua época. Desde muito cedo, William, carinhosamente chamado de Billy, demonstrou habilidades extraordinárias. Aos meros 6 meses de idade, já conhecia o alfabeto, e aos 18 meses, lia o respeitado New York Times com impressionante desenvoltura. Seu destino excepcional o levou a se tornar o mais jovem estudante da Universidade de Harvard, ingressando aos incríveis 11 anos de idade. A conquista acadêmica foi amplamente coberta pela mídia, e ao se formar, ele expressou o desejo de viver a vida perfeita. Contudo, o destino lhe reservava outra trajetória. Nascido em 1898, na cidade de Nova York, William teve sua vida moldada pelas circunstâncias históricas conturbadas da época. Os ataques antissemitas violentos na Ucrânia impulsionaram seus pais a buscar um novo começo na Terra Prometida, onde se conheceram e construíram uma família. Boris Sidis foi fundamental em moldar o intelecto de seu filho prodígio. Como psicólogo, aplicou alguns princípios da sua área de estudo para orientar o desenvolvimento. Acreditava no poder da educação e no papel essencial dos pais em guiar as mentes dos filhos na direção certa desde cedo. De fato, eles não mediram esforços para nutrir a mente brilhante de William, tratando-o como um adulto mesmo quando bebê. Quando ele tinha apenas alguns meses de idade, os pais de William testemunharam a genialidade do filho de forma surpreendente. Colocaram comida em uma colher diante dele, e sem que precisasse ensiná-lo explicitamente, William aprendeu a se alimentar sozinho. Sua mãe relembrou com emoção. Ele gritou de alegria. Ninguém o havia ensinado, ele havia raciocinado. Essa habilidade natural de raciocinar mostrou-se presente em diversas áreas de seu desenvolvimento, inclusive no aprendizado da linguagem escrita. Além do inglês, ele era fluente em latim, grego, alemão, russo, hebraico, turco, francês e armênio. Curiosamente, chegou até mesmo a criar sua própria língua quando criança, a Vendergut, inspirada em influências europeias. Enquanto outras crianças desfrutavam de contos de fadas e brincadeiras, William preferia saídas para museus, bibliotecas, parques e zoológicos, sempre utilizando o bonde como meio de transporte. Tamanha era sua paixão por esse meio de locomoção que, aos 20 e poucos anos, ele havia colecionado 1.600 transferências de bonde. Tamanha dedicação e interesse pelo aprendizado resultaram em um percurso escolar surpreendente. William concluiu o ensino fundamental em menos de 1 ano e o ensino médio em apenas 6 semanas. Apesar de seu notável talento e capacidade, a imprensa não poupava esforços para tentar rotulá-lo como louco ou aberração. No entanto, seus pais defendiam que Billy era uma criança absolutamente normal em todos os aspectos, mas com um intelecto excepcional. A atenção da mídia acompanhou até seus dias em Harvard, onde sua jornada acadêmica continuou a surpreender e encantar o mundo. Ao se formar, William James Sidis, o brilhante prodígio, deixou claro aos repórteres sua busca por uma vida perfeita, que encontrava na reclusão, evitando multidões, algo que sempre detestou. Sua visão sobre essa vida ideal ficou registrada em um artigo intitulado Hesperia, onde descreveu sua concepção de uma sociedade utópica. A Constituição de Hesperia começava com a famosa frase "Nós, o povo", em alusão à Constituição dos Estados Unidos, mas suas ideias logo tomaram caminhos distintos. Nessa utopia, a cidadania era conquistada mediante um teste de inteligência, e embora a poligamia fosse permitida, o casamento era proibido. Um aspecto curioso era a forma como as crianças eram criadas. Os meninos ficavam sob a tutela de tutores do sexo masculino, enquanto as meninas eram responsabilidade de tutores do sexo feminino. William rompeu com a influência de seus pais, especialmente da mãe dominadora. Após deixar Harvard, ele tornou-se professor de matemática no Instituto Rice, atualmente Rice University, em Houston, aos impressionantes 17 anos. Entretanto, assim como em Harvard, ele não se encaixava bem no ambiente da Rice e enfrentava provocações dos colegas por nunca ter beijado uma garota. Algumas garotas fingiam se apaixonar por ele, como uma brincadeira. Sua trajetória acadêmica continuou com sua matrícula na Harvard Law School no outono de 1916. Contudo, por razões desconhecidas, ele abandonou o curso do último semestre e não conseguiu se formar em direito.
Sua mãe espalhou rumores falsos de que a Primeira Guerra Mundial havia forçado o fechamento da faculdade. Mas, na verdade, William era fortemente anti-guerra e recusou-se a inscrever para o recrutamento. Foi nessa época que ele conheceu Martha Foley, uma garota irlandesa de 20 anos por quem se apaixonou intensamente, mesmo tendo afirmado anteriormente que as mulheres não o atraíam. Embora eles tenham se beijado, Martha deixou claro que não haveria um relacionamento mais profundo. Esse amor não correspondido possivelmente teve impacto na vida de William. Apesar de sua genialidade, ele não conseguiu alcançar a grandeza e frequentemente negligenciava trabalhos que poderiam ser promissores. Em 1925, publicou um livro que desafiava a segunda lei da termodinâmica, contestando o conceito de morte térmica do universo, onde toda a energia seria distribuída uniformemente, levando a um estado de inatividade completa. Ele teorizou que os seres vivos poderiam acessar uma fonte oculta de energia para neutralizar o processo. Contudo, mesmo reconhecendo que seu trabalho era especulativo e sua teoria nunca foi comprovada, suas ideias nunca foram levadas a sério desde o início. Ignorado, seu trabalho acadêmico não recebeu uma única revisão durante o seu tempo. Enquanto ganhava destaque na mídia como um menino prodígio e em relação à sua vida privada, ninguém deu a devida atenção ao seu trabalho intelectual. Assim, William deixou de escrever sobre física, matemática e cosmologia completamente. Durante seu tempo em Nova York, ele optou por trabalhos braçais, incluindo a operação de uma calculadora mecânica antiga, chamada compômetro. Os jornais estampavam manchetes sobre o menino prodígio ganhando um salário médio de $23 por semana. Escondendo sua genialidade dos colegas de trabalho, William, sempre que descoberto, mudava para outro emprego. Recusou ofertas de trabalhos mais bem remuneradas, que envolviam o uso de sua inteligência. Certa vez, recebeu uma oferta para trabalhar em uma empresa ferroviária, onde seria responsável por resolver problemas técnicos. No entanto, após ser pressionado, confessou que não suportava a ideia de fazer matemática. Outra ocasião marcante foi quando seu primo precisou de ajuda com um problema dentário que envolvia alinhar os dentes. William foi oferecido $3.000, o equivalente a $55.000 atualmente, para resolver a questão em 2 horas. No entanto, ele recusou a oferta. Toda a vida de William foi definida por uma pressão extrema para um desempenho de alto nível, mas ao custo de negligenciar habilidades básicas da vida. Ele confessou a uma tia que nunca foi ensinada a amarrar os cadarços. E embora seus pais o tenham proporcionado uma educação excepcional, falharam em ensinar-lhe noções básicas de higiene. William não se barbeava regularmente, usava um boné surrado e supostamente não tomava banho com frequência, o que resultava em um odor desagradável. Quando seu pai sofreu um derrame e faleceu em outubro de 1923, ele sequer compareceu ao funeral, pois se recusava a ver sua mãe devido à relação dominadora que tiveram quando ele era criança. Na casa dos 30, William estabeleceu-se em Boston, novamente trabalhando em empregos braçais. A mídia causou alvoroço ao descobrir que o ex-menino prodígio estava trabalhando como um humilde escrituário. No entanto, sua saúde começou a deteriorar-se. Com excesso de peso e pressão alta, acabou sofrendo um derrame, o mesmo tipo que tirou a vida de seu pai. Em 17 de julho de 1944, William James Sidis faleceu devido a uma hemorragia cerebral que evoluiu para uma pneumonia. Ele tinha 46 anos e foi sepultado ao lado de seu pai em New Hampshire. Alguns questionavam se seus pais o pressionaram demais. Um membro do corpo docente da Rice University, onde William lecionou brevemente, discordou dessa ideia, afirmando que a crueldade impensada do público foi o fator determinante. O sucesso precoce não garantiu uma vida plena e bem-sucedida para William, e sua trajetória poderia ter tomado rumos inimagináveis, considerando sua genialidade inquestionável.